Finalmente achei a utilidade da minha família. Viramos desculpa para taxar em 50% e acabar com o agronegócio brasileiro, que era o que eles mais precisavam. Viva! Durante o evento no Espírito Santo, além de criticar a postura do governo de Trump, o presidente Lula aproveitou para tirar um belo de um sarro da cara do Dudu Bananinha, dizendo que o filho do inelegível foi lá para os Estados Unidos amando do próprio Bolsonaro para ficar pedindo, pelo amor de Deus, Trump, não deixa meu pai ser preso. Dessa forma, gente, eu não tô brincando. Você vai ver esse vídeo sensacional do presidente Lula. Só deixa logo o teu like nessa publicação e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, dizer das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Muito bom, pessoal, mas não parou por aí não, tá? O Lulinha Paz e Amor ficou de canto mesmo hoje e só restou o Lula debochado, viu? Fala, meu povo escravo do trampo! Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. O deputado Bananinha jogou uma boba em nosso colo. Fala, Tarcínico Pedágio. Já jogou seu boné do Maga fora. A coisa tá feia, viu? Hugo Nem Se Importa. Eu sei que a coisa tá feia. Vou continuar botando a culpa no governo. Eu quero é mais pedágios. Hugo, quero que você e o vilão Lumbre deem fuga ao Frouxonaro. Preciso ganhar moral com os eleitores desse frouxo. Supremo, por favor, deixe o Frouxonaro, o Hugo Nem Se Importa e o vilão Lumbre e lamber as botas do Laranjão. Eu imploro. Não! Não! Ih, rapaz, calma, Tarcínico Pedágio. Onde você estava com a cabeça pensando que essa ia colar? Eu preciso assustar o povo brasileiro. Preciso fazer vídeos toda hora. Falta pouco, papai. Tô logo dando as ideias. Empresários, venham para os Estados Unidos, porque senão papai e o Laranjão metem 100% de taxa em vocês. Se vocês não deixarem papai vir para os Estados Unidos, o Laranjão vai pegar vocês. Pega eles, Laranjão! Deus salve a América e a mais ninguém. Esse deputado Bananinha de novo gravando videozinho. Que patético. Que patriota é esse? Ele é um desastre ambulante. Não tem postura, não tem inteligência diplomática, mas sabe o que ele tem? Fã-clube de maluco. E isso é útil pra mim. Tem que ser porque foi muito feio o que a extrema-direita do Brasil fez, né? A gente chamava antigamente de quinta coluna, traíra, X9, sabe, canalha, vale qualquer coisa, qualquer adjetivo para essa turma. Os caras vão lá entregar o Brasil e quase que rogar por uma taxa de 50% que vai ferrar com o país.
Cara, não sei, se isso não é motivo para cadeia de Bolsonaro, não sei o que tem mais. Se isso não é mexer com a justiça, não sei o que tem mais. Aliás, esse é um dos debates que a gente vai trazer aqui, né, Opa! para a nossa conversa. O Cacai vai vir aqui explicar para a gente até quais são as implicações jurídicas que isso tudo pode ter. O Rodrigo Viana vem, o Jamil Chad hoje, e também a Carla Bene, economista. A gente vai discutir todos os aspectos políticos, econômicos dessa história. E, Juliana, eu queria aproveitar e trazer aqui como é que isso repercutiu nos jornalões. Impressionante, né? Eu posso trazer aqui as manchetes principais que a nossa equipe A gente concorda com o Estado de São Paulo depois de décadas. Que coisa, gente, porque, olha, a gente teve essa decisão, claro, a gente está falando desde cedo de como o Donald Trump decidiu taxar em 50% os produtos brasileiros, ainda não é oficial, isso entra em vigor no dia 1º de agosto, se eu não me engano, mas isso já está repercutindo de uma maneira muito forte, inclusive na imprensa brasileira. Olha, na Folha de São Paulo, no Estadão, os editoriais foram bastante fortes, condenando essa atitude do Donald Trump e também do próprio Tarcísio. Primeiro, eu vou trazer aqui a Folha de São Paulo chamando a atitude do Trump de um devaneio autoritário. Então, a gente vai colocar aqui na tela um trecho em específico. Depois a gente vai trazer mais, tá? Mas primeiro, a Folha de São Paulo diz o seguinte, o editorial. Se seu intento foi impulsionar a direita brasileira, o resultado líquido tenderá a ser negativo. Vai ser difícil ficar do lado de quem patrocina uma agressão estrangeira à soberania e aos empregos brasileiros, pois tarifas adicionais de 50% sobre as exportações teriam efeitos nefastos sobre vários setores da economia nacional. Só para pegar carona aqui, já trago também a postura do Estado de São Paulo falando do Trump como coisa de mafioso, gente. Isso é o mais impressionante, né? Impressionante mesmo. Estadão com essa posição. A turma do editorial do Estadão saiu ali daquele lugar de conservador. Você que escreveu, não, Chico Saco, tá pesado aquele editorial, hein? É difícil, né? O tom, assim, é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Vou trazer também... Acho que foi estagiário. Estagiário comuna do Estadão. O que disse o editorial do Estado de São Paulo? Reforçando, é o Estado de São Paulo que disse isso. Ao exigir que o governo brasileiro atue para interromper as ações contra Jair Bolsonaro, usando para isso a ameaça de retaliações comerciais gravíssimas, Trump imiscui-se de forma ultrajante em assuntos internos do Brasil. Isso quer dizer, gente, meter o bedelho, tá? Aqui no linguajar popular. É verdade que Trump não tem o menor respeito pelas liturgias e rituais das relações entre estados. Mas mesmo para seus padrões, a carta endereçada ao governo brasileiro passou de todos os limites. Ou seja, né, gente, chegou no agro e nas indústrias... Não, toque na nossa gente, né? Que vai tocar diretamente. O setor que assim, vai ser atingido pesadamente é o agro. A turma do suco de laranja aqui do interior de São Paulo, né, atingida assim em cheio. Mas é admirável que o Estadão venha com isso, mesmo assim, né, mesmo estando defendendo ali metade dos patrocinadores, é uma reação que deve ser a reação do país inteiro. Sabe, fora a CNN, hoje eu dei uma boa passada, fora a CNN, fazendo meu papel de ombudsman aqui, achei todo mundo nesse tom, todo mundo, é uns traidores, o que é isso? Uhum. Até a Jovem Pan, rapaz, estava ali. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Não, figuras, né, que estavam afastadas da esquerda também voltaram com pronunciamentos fortes, interessantes. Deve ser a reação, não tem outra. O Trump conseguiu uma façanha, né, Chico? Ele uniu o Brasil no momento que o país estava cindido em dois no debate sobre a taxação dos bilionários. A gente tem visto nessas últimas 2 semanas, né, Gabi e Chico, uma polarização grande na imprensa, boa parte da grande imprensa corporativa indo para cima do governo, dizendo que não, antes de taxar bilionário, tem que fazer os cortes nas contas públicas, etc. e tal. O governo indo para cima, hoje manifestações convocadas em todo o Brasil. Por sorte, um dia depois dessa fala do Trump, e de repente, com esse absurdo de taxar
em 50% as exportações brasileiras, os caras produziram uma grande unidade, tá? Só o bolsonarismo mais raiz, mais tacanha, e os seus vassalos, como é o caso do Tarcísio, do Zema, do Caiado, ainda, e claro, parte daquela bancada mais xiita dos bolsonaristas na Câmara, defendendo, dizendo que não, isso é ruim, mas é culpa do Lula, é ruim, mas o Lula que provocou fazendo a reunião dos BRICS no Brasil, é ruim, mas foi o Lula que mencionou a possibilidade de desdolarização das trocas internacionais, ou seja, todo mundo, mesmo os mais cachorros loucos, Chico, Gabi, com dificuldade de sustentar. E uma grande unidade, porque você mencionou, setor exportador do agro, setor do minério, vai ser fortemente impactado também, exportações de minério, carne, ou seja, é um impacto poderoso com possibilidade de geração de desemprego de curto prazo no Brasil. O Tarcísio de Freitas correu para Brasília para o encontro com o Bolsonaro agora à tarde. Acho que vão tentar uma nova linha, tentar salvar, porque eu acho que se tem candidatura Tarcísio ou candidatura Eduardo Bolsonaro, a essa altura sofre um baque sem fim, né? Com certeza. O Otávio Guedes mencionou isso na Globo News mais cedo, né? Que talvez ninguém esteja se arrependendo tanto de ter colocado o bonezinho do Trump, um vídeo com o bonezinho do Trump, que parece que foi apagado das redes sociais do Tarcísio. A nossa audiência aqui pode nos contar aqui no chat. Post é porque sentiu, né? Quando apaga post, ou porque separou muito mal, acabou o namoro muito mal, ou porque fez alguma besteira muito grande, viu? Antes de pegar, desculpa, Gabi, e antes de pegar o voo para Brasília, para apagar o incêndio, porque é disso que se trata, os caras têm monitoramento de rede, eles sabem que estão apanhando, né, mais que Judas. Então, antes de pegar o voo para Brasília, para ir lá apagar o incêndio com o Bolsonaro, o Tarcísio deu uma declaração numa obra do metrô, e tava, olha, murchinho, viu, Chico? Tava envergonhado, constrangido, admitiu que as tarifas prejudicavam bastante o estado de São Paulo, disse que o governo tinha que trabalhar para encontrar soluções, que a diplomacia tinha que entrar em campo. Olha, fazia tempo que eu não vi o Tarcísio com a crista tão baixa, porque percebeu que foi um tremendo tiro no pé essa iniciativa do Eduardo Bananinha junto com o Trump de taxar o Brasil. O Tarcísio, ele encontrou o Bolsonaro e já deu uma declaração aqui que já está no portal UOL, aqui na capa. Bom estar ao seu lado, presidente. Então, acho que continua ali. Continuou firmes para lascar o Brasil, né? Essa turma vai seguir firme, ferrar a economia brasileira. É bem importante a gente colocar aqui o que disse a Folha de São Paulo, né? O próprio Tarcísio também, mas a Folha de São Paulo sobre o Tarcísio de Freitas. Por exemplo, no editorial, tem um outro trecho aqui que a Folha condena a postura do Tarcísio, falando o seguinte: chegou a hora de lideranças como o governador Tarcísio de Freitas escolherem de que lado estão. Ou bem Tarcísio defende os exportadores paulistas e a soberania brasileira, ou continua posando de joguete de boné de um agressor estrangeiro e da família Bolsonaro, cujo patriotismo de fancaria se dissolve e se transforma em colaboracionismo diante da perspectiva da cadeia. Bem forte esse editorial, hein? E aí depois o Estadão, para somar aqui. Abre aspas, vestir o boné de Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso Trump leve adiante sua ameaça, Tarcísio e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldades para se explicar com os setores produtivos afetados. O que diz o Eduardo Bolsonaro? Ele foi para o X e foi, assim, bastante suco de entreguismo essa publicação do Eduardo Bolsonaro. Ele diz: povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump. É muito sabujo, né? Vamos rumo à Lei Magnitsky. Aí depois ele agradece o Trump em inglês, diz Make Brazil Free Again, pegando ali o mote da campanha do próprio Trump, enfim, que o Brasil quer a Lei Magnitsky, enfim. Que sabujo, né? Depois tem o Flávio Bolsonaro também embarcando nessa mesma cara de pau, falando parabéns, Lula. Você conseguiu ferrar o Brasil, você está com raiva dos brasileiros? Seu antipatriotismo não tem limites, depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, prejudicando, né? Na verdade, eu acho que ele quis dizer aqui, não... sim, provocando os Estados Unidos, né? É isso que ele quer dizer. É porque ele coloca os Estados Unidos como a maior mas já é o tom de quem sentiu a pancada.
Já é culpando o Lula, parabéns Lula, já é tirando o corpo fora. Já Tarcísio, já mais parecido com o Tarcísio do que com o Eduardo. Aí ele diz que é resultado do vexame da política internacional ideologizada do governo Lula. O Jamil Chad está chegando para conversar com a gente e ele publicou um artigo muito interessante, por isso que eu acho que valia trazer esses tweets, esse posicionamento da família Bolsonaro, porque o Jamil, ele observa ali na coluna que ele escreve para o portal UOL que o buraco é bem mais embaixo, né? Não é só querer dizer ali, né, que essa justificativa do Trump dizer que é um caça às bruxas contra o Bolsonaro e, consequentemente, a família dele, mas também uma tentativa clara de golpe. Jamil, boa noite para você. Queria que você aproveitasse para trazer um pouco mais da sua análise, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, meu amigo Juliano, muito bom estar aqui com vocês. Olha, isso tem um objetivo muito claro. Aqui, da parte dos americanos, o objetivo é, sim, causar, em primeiro lugar, uma desestabilização no atual governo brasileiro e preparar 2026. Esse é o grande objetivo. Ou seja, vamos resumir aqui, deixar muito claro e sem rodeios, é um golpe em curso. Quando você coloca, obviamente, quando você sequestra uma economia, porque 5% de taxas, a gente fala, é um impacto muito grande. Não, ela inviabiliza muitos dos setores brasileiros que, claro, têm o mercado americano como um dos seus principais destinos. De laranja e tantos outros. Então, é sim uma espécie de sequestro da economia brasileira para dizer, olha, ou a eleição de 2026 vai na direção que nós queremos, ou, obviamente, vocês vão sofrer com o impacto disso tudo que nós estamos causando. É verdade. Rodrigo, bom ter você com a gente. Obrigada, Juliano. Amanhã, Juliano estará de novo entre nós e Rodrigo Viana chegando aqui, porque hoje está quentíssimo, né, para a gente discutir. Tá, Gabi, olha, eu já falei disso no programa anterior lá no ICL Urgente, mas eu queria só reafirmar. É um maior ataque à soberania brasileira, a gente tem que colocar em perspectiva histórica. É o maior ataque à soberania brasileira desde aqueles meses que precederam o golpe de 64, quando os Estados Unidos mandaram os mariners e as tropas para o litoral do Nordeste e avisaram, se o Jango tentar resistir, nós vamos invadir o Brasil. Naquela época eles mandaram os mariners, agora eles estão mandando as tarifas, mas é uma intervenção tão grave quanto, um ataque tão forte quanto aquele de 64, Chico. Eles mandam embarcações ali, colam ali em Pernambuco, que era o ponto de mais efervescência no Nordeste, onde eles achavam que ia chegar o comunismo, que Pernambuco ia virar a nova Cuba por conta das ligas camponesas, etc. Então, eles encostam lá em Pernambuco e realmente você não tem um ataque igual a... Eu acho que esse é até maior do que 64, viu? 64 era camuflado. A gente ficou sabendo depois, quando vazam os áudios de dentro da Casa Branca, do presidente dos Estados Unidos, combinando a intervenção e dizendo que estava mandando a frota para o Brasil. Dessa vez é escancarado. É ao vivo, é agora que a gente está sabendo disso, né? E já tem o Steve Bannon dizendo que é isso mesmo, Gabi. Enquanto você estava aqui no ar, o Steve Bannon então, dobrando a aposta. Uma casquinha, né? Porque nem tá tão aliado assim ao Não tá tanto. Mas todo mundo quer uma casquinha, né? E o Chico citou um canal de televisão que esse parece estar mais ou menos alinhado com o trumpismo ainda, né? Tava vendo aqui a CNN. Ainda é a resistência bolsonarista do momento, é a CNN. Talvez mais bolsonaristas do que o Tarcísio a essa altura, que já está tentando pegar a saída de emergência. Até o Tarcísio já entendeu que não dá para morrer abraçado com essa história, né? Parece que não dá. E aí tá lá na CNN, votar a anistia é a condição para rever o tarifaço de Trump. Como se fosse normal uma chantagem internacional, uma intervenção estrangeira no Brasil. Então a gente vai entregar a democracia, porque vocês estão pedindo, e vamos repetir 64 de alguma forma. Podia mudar a CNN, em vez de CNN Brasil, bota a CNN em inglês de uma vez mesmo. Pelo amor de Deus. O Bolsonaro pode estar armando terreno para sair fora, né, capar fora do Brasil. A essa altura, eu acho que não há mais como pensar na perspectiva do Bolsonaro preso no Brasil. Depois dessa aliança assim, ferrada com o Trump, com a embaixada em Brasília, eu acho que já tem acerto para ele pular na embaixada e cair fora. Já está tudo acertado. Eu acho que não tem mais, eu não vejo mais a possibilidade de Bolsonaro preso no Brasil, ou condenado no Brasil sequer. Eu acho que ele pula o muro, vai para a embaixada e adeus.
Fica por isso mesmo. Não dá para, depois de ontem, você pensar em outra coisa. É uma aliança completa. Com o Trump se dirige a um presidente da República e fala no processo dele com o STF, que não é poder executivo. O que Lula tem a ver com esse processo, gente? Pois é. Então, uma intervenção estrangeira no Brasil, não é uma intervenção estrangeira. Não é assim contra o Xandão, é contra o Brasil. Contra o país. Agora, tiro no pé, hein? Depois que Estadão e Folha fazem os editoriais que vocês mostraram aqui. É isso. Então, Será que alguém conseguiu decifrar aí? Não sei. Falou bastante da área de educação, né? O misterioso. Muita coisa na área da educação. Educação, é isso. Muito bem. Vamos seguir falando sobre Donald Trump? Depois a gente conta mais sobre o céu eterno. Calma, gente. Sei que tem muita gente curiosa, mas depois a gente conta. Donald Trump impondo essa taxação dos 50% aos produtos brasileiros, né, como uma forma de pressionar o país. E a anistia ao Jair Bolsonaro fez até um posicionamento nas redes sociais dele a respeito disso, defendendo o Bolsonaro, dizendo que é uma caça às bruxas contra ele, enfim. A gente tem uma reportagem no nosso site trazendo a palavra dos juristas sobre essa história, medidas contra o Bolsonaro. E aí, por quê? Essa reportagem, ela traz várias implicações, aponta várias questões ali do que o Bolsonaro pode estar metido. Por exemplo, acusações de sabotagem, crime de lesa pátria e também a possibilidade de medida cautelar, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, algo que o Chico Sá vem falando aqui há algum tempo, até antes dessa história vir à tona, dessa sabotagem, essa retaliação contra o Brasil, além do monitoramento de acesso à embaixada americana, até eventualmente uma prisão domiciliar preventiva. Esses são alguns dos aspectos que a nossa reportagem traz, ouvindo esses juristas, mas a gente vai conversar com o Cacai, né, gente? Advogado criminalista, nosso parceiro aqui do ICL, que vai ajudar a gente a entender até onde dá para ir com essa história, se o Bolsonaro estiver planejando mesmo também fugir do Brasil, né, Cacai? Boa noite para você. Boa noite. Olá, Gabi, queridos, tudo bem, Chico? Bem, Rodrigo, olha, essa situação toda realmente passou a ter uma preocupação jurídica forte. O quadro que se montou é um quadro que claramente indica a necessidade de talvez tomar uma atitude mais drástica. Eu sempre, como advogado criminal, sou absolutamente contrário à prisão preventiva, acho que só realmente última medida. O Bolsonaro tem feito uma série de movimentos, eu já falei aqui, inclusive, no meu ponto de vista, para deflagrar uma prisão preventiva, para tentar virar um pouco o jogo. Ele sabe que vai ser condenado, está chegando a hora da condenação, vai ser agora em setembro, como eu disse, desde fevereiro. Só que agora eu acho que passaram de todos os limites. Essa história do Eduardo Bolsonaro lá fora, fazer esse movimento que estava fazendo, já era hora da Câmara ter tomado providência no Conselho de Ética, já era hora da Procuradoria da República ter feito um processo criminal contra ele, porque os crimes que ele faz são crimes já em série. Ele está seguindo o pai, que é um serial killer. Agora nós temos um momento extremamente delicado. Ele está dando um ultimato, um deputado federal, ainda que esteja licenciado, filho do presidente da República, se uniu ao governo americano e está dando um ultimato ao governo brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal. É algo completamente inadmissível. Claro, o Poder Judiciário é inerte, já falei isso várias vezes. O Ministério Público é que tem que agir. O que está se definindo, e eu falei inclusive para essa, não sei se essa reportagem específica, eu falei hoje 3 ou 4 lugares sobre isso, o que está se definindo é o que fazer com Jair Bolsonaro. Ele está sabendo que vai ser preso dentro de um mês, no máximo 40 dias. Há um grupo bolsonarista que estava extremamente do lado dele e foi o maior tiro no pé, essa confusão toda que se criou agora. O próprio Tarcísio tem a impressão que essa hora está apavorado com o que está acontecendo, porque o Brasil não aceita ser tratado dessa forma que eles estão tratando. Eu hoje recebi telefonemas das mais diversas pessoas, inclusive até fiz um post meio que brincando, mas é sério, que eu falei com 3 bolsonaristas antigos e fortes, foram meus clientes, senadores da República, ministros e tal, e olha, vamos fazer um trato, a gente não prende o Eduardo Bolsonaro e deixa ele fazer o que está fazendo,
Porque ele está fazendo um bem, ao contrário do que se imagina, ele está fazendo um bem ao tensionar desta forma. Rigorosamente, eu não sei quem foi ouvido na matéria de vocês, mas eu acho que é hora, sim, de imaginar a hipótese de ter ou uma tornozeleira eletrônica com uma proibição de chegar a 300, 500 metros das embaixadas principais, especialmente dos Estados Unidos, ou uma prisão domiciliar. É ruim dizer isso, porque o processo está terminando, você tem uma medida tão drástica, tumultua o processo. Eu até fiz hoje uma observação num pequeno artigo que fiz, que é muito bom ver a serenidade do ministro Alexandre e a serenidade do doutor Paulo Gonet, porque as provocações são tão e tantas que era motivo, sim, de tomar uma medida drástica e preventiva contra Bolsonaro. Porque está, assim, do meu ponto de vista, juridicamente falando, está delineada a hipótese desse cidadão, ex-presidente da República, procurar um asilo político que conseguirá ser entrada à embaixada americana, e aí tumultuou não só o processo, que aí é o mais grave, tumultuar a política, a gente sabe que ele tumultua, se for preso não, mas ele tumultua de qualquer forma. Agora, tumultuar um processo no Supremo Tribunal Federal, que está prestes a ser decidido, é um assinte à soberania nacional. Fez muito bem o presidente Lula ao se colocar dessa forma, e principalmente, eu vi hoje na imprensa, não sei se é verdade, não falei com ninguém, eu estou em Paris, eu não falei com ninguém, nem do Supremo Tribunal, da alta cúpula, nem do Executivo, mas o que eu li é que houve uma conversa, e é correto que tenha havido, para dizer o seguinte: quem fala agora é o Executivo, quem está sob ataque é o Poder Judiciário Federal, o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo não pode responder a essa baixaria desse Eduardo Bolsonaro. O que tem que ser feito agora é uma resposta política, porque o jogo todo é político. É uma resposta política do presidente Lula, e ele está dando, mas eu concordo com o Chico, pelo que eu ouvi, há que ter uma preocupação, porque se ele entrar na embaixada americana, ele certamente terá um asilo político, e nós teremos um tumulto, não só no processo, que é um assinte ao Poder Judiciário brasileiro, mas também na política nacional, que será um assinte à soberania nacional. E inclusive o Eduardo Bolsonaro, Gabi, Chico, Cacai, escreveu ontem uma carta em parceria com o neto do Figueiredo, do ditador Figueiredo, assinando assim: Eduardo Bolsonaro, deputado federal no exílio. Então eles vão criando já essa ideia de que o exílio é o exílio, e o Bolsonaro já operou com isso em 2022, quando foi embora do Brasil e disse: eu vou porque alguma coisa ruim poderia acontecer comigo. Sim. Então ele vai criando a situação, está se preparando realmente para fugir. E fugir não é que nem fizeram outros pela Argentina, etc. No caso dele, até por ser muito conhecido, seria isso, embaixada. Entra na embaixada e não precisa mais, né, não precisa mais ir para a Hungria. A Hungria é a periferia da extrema-direita. Vai direto para a metrópole, que é a Washington, a embaixada americana. Isso é gravíssimo, porque assim, já há algum tempo, eu falei aqui inclusive com vocês, já há algum tempo deveria ter sido tomado medidas contra o Eduardo Bolsonaro. Ele está cometendo uma série de crimes há bastante tempo, de forma assintosa. A Câmara, infelizmente, não fez absolutamente nada. Tinha, no mínimo, que ter aberto um processo no Conselho de Ética contra ele. Tinha que ter cassado o mandato dele. Ele está usando, veja bem, ele está usando o prestígio que tem por ser filho de um ex-presidente e deputado federal para atentar contra a estrutura da democracia brasileira. Lá fora, é uma coisa jamais vista. Só que ele faz isso de forma assintosa, de forma deliberada. Eu penso, viu, Gabi e Chico? Eu penso que eles passaram dos limites. Eles erraram muito. Esse último ato agora, eu hoje falei com alguns senadores, eles estão meio apavorados, porque eles sabem que passaram dos limites. Ninguém gosta de ser desprezado, insultado, eu diria até assim, ofendido desta forma. O cidadão mais simples do Brasil, ele quer um pingo de dignidade. É assim, ou você mantém essa dignidade, ou nós vamos abrir caminhos a machadadas, como diz o poeta. Então, no meu ponto de vista, neste momento, o mais importante é não permitir que ele consiga escapar da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ele vai tentar isso, só tem uma saída.
que é ir a tentar um asilo político na Embaixada Americana. É muito ruim para o Brasil, é muito ruim para o Supremo, é muito ruim para a democracia, mas eu acho que, infelizmente, eles deram motivos suficientes para uma medida mais drástica, que seria, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica, para que esse cidadão não pudesse entrar, pelo menos num âmbito de 500 metros de qualquer embaixada. Porque, veja bem, se nós estamos vendo uma coisa que é um assinte, eu fico impressionado. Não é só juridicamente, não. É politicamente como cidadão. Nós estamos vendo o filho de um ex-presidente da República, que é deputado, que a Câmara não faz nada em relação a ele. Chamar a si a responsabilidade de ser aquele que está afrontando o Brasil, afrontando o Supremo. É inadmissível, é algo inadmissível. É muito bom, para quem gosta de política, ver os reflexos disso. Esse Tarcísio, que até ontem teria uma candidatura para São Paulo completamente tranquila e um razoável candidato a presidente da República, ele corre o risco de perder todo esse espaço. Isso não Porque tá não é nada, possível né? Não é possível que o Brasil vai admitir que esse bando tenha essa condição de afrontar todas as hipóteses de racional que nós temos de manter uma democracia. Eu digo mais, juridicamente falando, eu sempre sou contrário à prisão preventiva, sou contrário às medidas mais drásticas. Eu briguei pelo devido processo legal e pelo direito constitucional de só ser preso após o trânsito em julgado. A ação primeira disso, que deu até a liberdade ao Lula e tantos outros, foi da nossa autoria. Porém, nós estamos agora vivendo um momento ímpar, que é uma afronta a um julgamento que falta um mês para terminar. Isso é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, é uma afronta ao Poder Judiciário. Eu penso que é motivo, sim, de uma medida preventiva contra esse ex-deputado, se é deputado, não sei como é que é a situação dele hoje, mas de qualquer maneira a Câmara tinha que ter, no mínimo, se dar o respeito de tomar uma atitude contra esse ex-deputado, que está afrontando a legalidade brasileira, e não é só dando recado não, Chico, é fazendo ameaça. Sim, ele fala, Cacá, fazendo ameaça. Ele fala como se tivesse um refém, como fosse um sequestrador. O tom é de sequestro. Parece um líder do PCC. Visto, então... Parece um líder do PCC que fala assim, eu exijo que o Congresso vote... É isso. É isso. Só que o que ele sequestrou é toda a democracia brasileira. Exatamente. Eu acho que eu estou agora falando juridicamente. É muito ruim dizer isso, mas eu acho que estão presentes os requisitos necessários para que se tome uma medida drástica em relação ao Bolsonaro, porque nós podemos ter um impasse enorme. Se ele for agora para a embaixada, nós teremos um impasse para todo o processo. Ao contrário do que você disse, Chico, o processo não para, continua. Se ele entrar na embaixada, eu estou dizendo como advogado, se ele entrar na embaixada, nós estamos agora já na fase de alegações finais. Ele será julgado da mesma forma. Sim. Será julgado e começo de setembro ele está condenado. Na embaixada ou não na embaixada e tal. O que não se pode é tumultuar o processo em desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. E aí, quais medidas, ao Poder Cacai? Judiciário. Quais medidas você acha? A gente citou algumas aqui de juristas que a gente ouviu, mas eu queria saber de você quais medidas você acha que seriam justificáveis, né, para esse momento. Olha, infelizmente, eu acho que uma prisão domiciliar, para ele seria até bom, porque já que o espaço do prisão domiciliar depois que ele vai tentar, e tem o direito de tentar depois da condenação, mas é possível também colocar uma tornozeleira eletrônica com proibição dele se aproximar de qualquer embaixada, por exemplo, 500 metros. E aí a Polícia Federal faz isso com a maior tranquilidade. Se ele romper essa medida, ele seria preso. O que nós não podemos correr o risco, que seria catastrófico para a democracia, para o Poder Judiciário, para a estabilidade democrática, de você ter um cidadão. Porque o presidente da República, o presidente norte-americano, Donald Trump, evidentemente não é uma pessoa que nós podemos dizer que está no gozo das faculdades normais de um cidadão respeitado. O que ele faz é uma assinte à democracia de todos os países. O presidente Lula fez muito bem hoje ao devolver aquela carta que ele mandou de forma jocosa, de forma desrespeitosa. O momento, gente, é de uma gravidade institucional enorme.
Nós temos que ter essa noção. Nós temos um presidente da República dos Estados Unidos mandando uma carta jocosa para o presidente do Brasil, que se portou com muita dignidade ao determinada evolução da carta. Mas temos mais, temos um deputado federal, que é filho do ex-presidente da República, que está lá regimentando determinados grupos para dizer o quê? Para dizer que o Brasil tem que seguir o que ele quer, o Congresso tem que apoiar a anistia. Esse Congresso Nacional tem que ter a respeitabilidade mínima de enfrentar esse cidadão. Como é que pode ser isso? Como é que pode um deputado, acho que está licenciado e tal, fazer uma afronta ao Congresso Nacional sem ter nenhuma resposta do Congresso Nacional? Onde é que estão os deputados federais, o presidente da Câmara, os diretores, para tomar uma atitude contra esse cidadão que está ameaçando o Congresso Nacional? Então, eu penso, você perguntou, Gabi, infelizmente eu acho que é caso de uma medida preventiva, sim. Aliás, eu nem diria prisão preventiva. Muito bom, Cacá. Eu só queria, imagina, eu peço desculpas, eu só queria complementar aqui que o Ricardo Gouveia está acompanhando o que estão dizendo os filhos do Bolsonaro publicamente. Tem a imprensa de direita aqui, a Revista Oeste, que está ouvindo o Eduardo Bolsonaro. Agora ele acabou de dizer que o Alexandre de Moraes se comporta como um mafioso. E o Flávio Bolsonaro na CNN dizendo que não há escolha além de aceitar a anistia. É chantagem. Eles querem negociar a taxação em nome da prisão. É anistia ou nada. Então eles estão numa política da chantagem. Eu diria que ele chamou o quê, o Alexandre? O Congresso reage, ou nós reagimos, ou o Congresso reage, o Supremo Tribunal Federal, que é um poder inerte. O Ministério Público tem que pedir a prisão, o Ministério Público tem que pedir a investigação contra esse Eduardo Bolsonaro. Já tem uma investigação contra ele. Mas assim, ou nós reagimos, as instituições reagem, ou nós vamos estar refém desse grupo que realmente sentiu que o pai, que é o líder da quadrilha, vai ser preso e está agora usando uma chantagem, conseguiu o apoio dos Estados Unidos nessa política de baixíssimo nível. O Lula já respondeu à altura. Felizmente, pelo que vi, houve uma conversa entre os poderes para que a questão é política, então vão responder através, evidentemente, do Executivo, do Lula. Agora, eu digo aqui, eu já advoguei para vários presidentes da Câmara, presidente do Senado, vários senadores da República. É necessário que o Congresso Nacional se dê o respeito. É necessário que o Congresso Nacional se posicione e demonstre claramente para o povo brasileiro que não é refém da família Bolsonaro. Por que esse pessoal pode fazer o Congresso Nacional refém? Isso é um escândalo. É um escândalo. Nós temos que pensar sobre isso, Chico. Por que esse pessoal tem a coragem de ir? Botar na cara a tapa, eu até admiro. O filho está vendo o pai ser preso, vai morrer na cadeia, porque vai ser 35 anos de cadeia. Então, ele tomar atitudes de defesa ao pai é uma coisa. Agora, pressionar o Brasil, fazer a chantagem que está fazendo, dizer que o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho o Congresso nas mãos. Ou faz a anistia, ou nós vamos tomar atitude. Qual atitude? A atitude é o quê? Abrir um processo contra esses bolsonaros, os bolsomínios menores. 1, 2, 3, não tem nem nome, é número. Então eu acho que é importantíssimo que o Congresso se dê o respeito. Se dê o respeito. Abra um processo ético contra esse deputado. Abra um processo ético contra esse senador. Nós estamos prestes a terminar um processo que vai, de alguma forma, fechar um ciclo no Poder Judiciário brasileiro. Esse cidadão, como eu disse, desde fevereiro, estará condenado até setembro. E estão naquele modus de desespero. Eu sou advogado criminal. Eu sei como é que funciona isso. Esse momento é dramático. Mas essa dramatização que estão fazendo vai muito além da questão pessoal, familiar. Estão tentando fazer a Câmara e o Senado Federal de refém e o Brasil também de refém. Isso é inadmissível. O Cacai, você estava falando sobre o Congresso, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui o posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que soltaram uma nota sobre a taxação imposta pelo Donald Trump ao Brasil, e esse documento está citando que o Brasil deve tomar medidas e que o Congresso aprovou esse ano
a lei da reciprocidade. Mas é uma carta, assim, bastante tranquila, né? Assim, gente, atrasada, saiu agora, depois que passaram 24 horas de um ataque desse contra a soberania do país. 3 parágrafos dizendo a decisão dos Estados Unidos deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso acompanhará de perto os desdobramentos com muita responsabilidade. Aí diz que o parlamento aprovou justamente a lei da reciprocidade, um mecanismo que dá condições ao nosso país de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia. Se acha que até agora não é preciso agir com firmeza, Deus, a nota eu não sei pífia, a nota... E não cita, cita a chantagem, desculpa, Cacai, a nota não cita a chantagem de intervir no judiciário brasileiro. Eles ignoram, eles ficam só na questão econômica e ignoram o ataque frontal à democracia brasileira. Então, Hugo Mota e o Alcolumbre estão tentando se equilibrar, não sei aonde, não sobrou muro mais para se equilibrar, rapaz. Ou você está do lado da democracia ou está do lado dos vira-latas, né? Eles estão do lado dos vira-latas. Eu acho o seguinte, eu acho que essa nota, ela é uma nota desimportante sobre o aspecto que nós estamos tocando. Ela faz parte de uma questão institucional. Era hora agora, se a política voltar a existir, daqueles que têm poder e que têm acesso, fazer medidas efetivas. Representação contra Eduardo Bolsonaro, representação contra Flávio Bolsonaro. O Ministério Público Federal fazer um pedido de prisão, ou um pedido de domiciliar, ou um pedido de colocar o Bolsonaro, de proibir o Bolsonaro de chegar a 500 metros. É isso. Assim, o Congresso Nacional está sendo chantageado. Ele tem que responder ao Trump de forma institucional. Não dá para brigar no nível que o Trump. O Lula fez o que tinha que fazer, devolveu a carta. Agora, as medidas que estão sendo feitas nessa chantagem que é feita pela família Bolsonaro, ela tem que ser respondida pela imprensa, parte dela está respondendo, que são vocês, que é uma imprensa independente. Hoje nós tivemos 2 editoriais. Um editorial do Estadão. Estadão e da Folha também. O editorial do Estadão não é pouca coisa, não. Entendeu? É aquele negócio do relógio, que parado 2 vezes por ano ele acerta. Então, agora, o que tem que ser feito é uma medida contra esses abusos. Aí não é nem o Congresso Nacional institucionalmente soltar uma medida contra isso, não. É assim, o partido, ou o PT, ou quem quer que seja, faz uma representação e mostra para o país que está sendo chantageado. Todo mundo está vendo. Eu vou ser sincero, eu hoje fiz uma nota meio que de brincadeira, mas eu falei com 3 importantes bolsonaristas, que eu falei, gente, quer fazer um acordo? Não vamos atrás do Eduardo Bolsonaro, deixa ele continuar fazendo o que está fazendo, porque isso aí é o que vai fazer o Lula ganhar a presidência da República. Vai fazer que a ultradireita seja desnudada, porque é algo inacreditável o atrevimento deles. É inacreditável. Só que, assim, sob o prisma jurídico, eu sou advogado, sob o prisma jurídico, eles passaram de todos os limites. Eles deram ensejo à possibilidade de medidas cautelares, efetivas. Ele não está dizendo, veja só, eu sou contrário, é muito bom que eu diga isso aqui, num programa de tanta credibilidade. Eu sou favorável à antiga jurisprudência do Supremo, na época do ministro Pertence, que dizia que fugir era um direito do cidadão. Até então, e eu sempre defendi isso, fugir não deveria ser motivo de prisão preventiva. O Supremo mudou. A jurisprudência do Supremo hoje diz que o cidadão não tem o direito de fugir. Eu acho, Chico, eu sei que as pessoas não entendem muito isso, mas assim, o cidadão que tem uma ordem de prisão e que reputa essa ordem injusta, abusiva, ele teria o direito de fugir, não vejo problema nenhum. Mas não é assim que o Supremo entende. O Supremo hoje, majoritariamente, talvez até por unanimidade, entende que a possibilidade de fuga é motivo de prisão. Se eles estão trabalhando a hipótese de um asilo político para Jair Bolsonaro, eles estão dando um motivo técnico-jurídico para ter uma prisão preventiva, ou uma prisão domiciliar, ou uma tornozeleira eletrônica com impossibilidade de chegar por 500 metros, 1 quilômetro que fosse, especialmente na Embaixada Americana. Tecnicamente, é isso que tem que acontecer. Ou nós vamos tumultuar um processo que está faltando provavelmente 40 dias para terminar.
Isso é um assinte ao Poder Judiciário. Muito bom. Muito bom, Cacai. E aqui, só para a gente não deixar de dizer, né, eu falei daqui da carta do Congresso, mas tem também o posicionamento do próprio presidente Lula. Ele deu uma entrevista hoje para a TV Record. A gente fez uma tela aqui até para mostrar um trecho, né? O Lula falando da responsabilidade do Bolsonaro no tarifaço, citando também o processo no Supremo. Então, ele diz o seguinte: o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação de Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. Um julgamento que não é político, não. O que está sendo julgado são os autos do processo. E se os autos disserem que a pessoa errou, ela vai ser condenada. É assim que é o Brasil, é assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Aliás, essa frase final dele é algo que ele já tinha falado quando o Trump fez aquela ameaça durante o BRICS, né? Sim, sim. Ele já disse, olha, o respeito é bom e a gente gosta também, Cacai. Claro, é muito perfeita essa análise. É uma análise, felizmente, o que parece, pelo que eu conversei hoje com algumas pessoas, foi feito um entendimento de que deveria ser respondido politicamente. E é isso mesmo. O Supremo não pode entrar nessa seara. O Supremo, repito, é o poder inerte, só pode reagir quando provocado. E eu acho que há motivo de provocação. Há motivo, sim. Claro, eu hoje mesmo fui chamado por determinadas pessoas, falando, não, vamos fazer uma petição. Não. O Ministério Público Federal é que tem que agir. Há uma tentativa de influenciar no processo, clara tentativa. O Lula está fazendo o que é certo. Está fazendo o jogo político, devolveu a carta, está falando o que tem que falar. Mas tem momentos que, se nós não tomarmos, se nós que eu digo, a estrutura do poder, eu sou advogado, a estrutura do poder judiciário não tomar providência, nós corremos o risco de ver uma interferência que será brutal e extremamente nociva nesse processo que está chegando o fim de um ciclo. Veja bem, o fim desse processo de 8 de janeiro, especialmente do grupo, que é o grupo principal, onde está Bolsonaro, generais e tal, Chico, é o fim de um ciclo importante para nós virarmos a página. Eu quero estar discutindo com você aqui, Gabi, Rodrigo, uma série de outras questões importantes para o país. Rigorosamente ninguém aguenta mais. O que esse pessoal está fazendo? E aí, tecnicamente falando, eles estão vendo que o julgamento, nós estamos hoje em 10 de julho. Dezembro, setembro, estarão todos julgados, condenados, com trânsito julgado na cadeia. O que eles estão fazendo? Tumultuando, fazendo obstrução de justiça. Recentemente nós vimos algo que é espantoso, de pessoas procurando familiares do delator. Quer dizer, o tumulto no processo não pode ser permitido, porque ele atenta contra o Estado Democrático de Direito, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Cacai, que importante ter você com a gente num dia como hoje, esclarecendo todas as implicações jurídicas e políticas, claro, também pela sua experiência. Muito obrigada, um grande abraço, querido. Até a próxima. Obrigado. Saí do Café de Flor para vir aqui falar com vocês. Vou voltar de Flor. Olha só. Viva Paris. Sempre haverá Paris. Sempre uma honra, Cacai. Abraço grande. Abraço, querido. Até mais.